Começa agora, pela rádio Alquimia, o programa Feng Shui para todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carugi. Então vamos lá. A restauração do computador é que nem a nossa vida. Nós precisamos atualizar algumas coisas para que nós possamos continuar caminhando. Demorou um pouquinho, avançou um pouquinho do horário que eu tinha planejado, mas é interessante porque agora as páginas estão entrando mais rápidas, tudo está mais rápido. Então imagina que é assim a nossa vida. Se nós não fizermos as atualizações, as mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida, nada acontece. Parece que a coisa fica parada, parece que as coisas não andam. E como nós estamos falando de Feng Shui hoje, e também vamos falar sobre o tema de organizar os nossos ambientes após alguns traumas emocionais, morte, divórcio, porque morte e divórcio é a mesma coisa quando você perde algo. E nós podemos mudar os nossos ambientes para nós superarmos isso. Toda perda traz um luto para a nossa vida, sim. Então nós temos que aproveitar e dissolver alguns padrões atuais da nossa vida. E você consegue isso também modificando, substituindo os nossos ambientes físicos. E algumas soluções do Feng Shui podem nos ajudar muito nesse nosso tempo difícil, ok? E é justamente hoje o que eu vou estar falando aqui para vocês. Nós podemos tudo. E eu vou estar falando com vocês e ao mesmo tempo eu tenho uma gatinha que ela gosta muito de brincar. E é justamente no momento, na hora que elas querem, os gatos principalmente, eles vêm brincar. E ela está trazendo. Eu vou fazer exercício junto enquanto eu falo do Feng Shui para vocês. Ok? Então vamos lá. Perdas. O que nós podemos para fazer? Melhorar os nossos ambientes quando nós temos esse tipo de perda. Mortes, separações. Então, qual forma eu falo assim, nós vamos falar sobre formatos, sons, cores, aromas, para a gente modificar o ambiente e modificar alguns padrões. Então, quando eu falo forma, é forma geométrica. Qual é a forma que pode nos ajudar a nós a nos sentirmos menos vulneráveis em relação ou depois de uma perda? O quadrado. O quadrado é a base, é o chão, é a movimentação, a estabilidade. Então, a perda afetiva ou a perda de um ente querido pode tirar do ser humano os apoios que usavam, a ponto que ela não consegue mais agir. Então, para devolver
esse equilíbrio, tirar essa debilidade, essa sensação, né, de perda, é importante colocar na sua casa móveis e alguns acessórios que façam você se sentir apoiado e com os pés plantados no chão. O quadrado, mais do que qualquer forma geométrica, ela dá a sensação da estabilidade. Ele é 4 lados, certo? 4 lados iguais, todos do mesmo tamanho. E ele pode suportar igualmente todas as pressões que a gente acaba aplicando nele, tá? Então não tem voltas, não tem nada, é um ponto de apoio. Por isso que às vezes até mesmo quando você olha para um quadrado, ele pode acabar te colocando com os pés no chão, devolvendo uma energia que você precisa. É o chão, a estabilidade, é o 4. As pirâmides, a base da pirâmide é o quadrado. O que a gente pode, depois da crise, você pode tirar, porque o quadrado também é energia masculina. Então, depois de você passar essa crise, aí você encontre um meio para você promover a estabilidade e recuperar a tua sensação de proteção. Então, numa casa, o que transmite essa sensação de estabilidade? Os objetos mais baixos, pesados, e os quadrados. E esses objetos têm que estar no local onde você fica maior tempo, fica com frequência. É verdade que os processos de luto, ele é benéfico para nós nos curarmos de várias sensações, várias situações. Só que a gente fica com aquela sensação que não estamos estável. O sofrimento, ele se torna mais fácil de você suportar quando você começa a modificar esse ambiente, colocando esses apoios, isso que você necessita. Ok? Então, a sugestão de cura que eu falo para você, é você ter tapetes com cortes retangulares. Aliás, tira os retangulares e deixa os quadrados. O retângulo não tem todos os lados na mesma proporção, então pode te dar uma diferença nessa sua estabilidade. Então, deixe os tapetes quadrados e tire os retangulares. Observe as figuras, as imagens que tem nesses tapetes. Você também pode pegar e colocar um tapete quadrado sobre uma mesa de centro ou ao lado da sua cama. Pendure quadros quadrados em frente à cadeira que você mais usa. Ok? Numa sala de jantar, se a cadeira que você usa para sentar, se ela tiver os braços, cubra com tecidos entre os braços, na abertura dos braços. Para quê? Para não parecer que a cadeira é vazada, que ela é uma coisa sólida. Quando acontece esse tipo de perdas, mude os lugares dos móveis, mude os móveis da sua casa de lugar.
Porque aí dá um aspecto de que houve uma renovação e procure colocá-los numa disposição que forme o quadrado. O ambiente se torna quadrado, ok? Mesmo que a sua sala seja retangular. Então, em questão de formas que você pode utilizar na sua casa, o quadrado é o ideal. Lembre-se que perda é em qualquer momento da sua vida, ok? Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, lembrem-se dos nossos contatos. Manda um e-mail para alquimiaradioweb@gmail.com, no Skype, na fanpage do Facebook, no grupo Rádio Alquimia. Manda suas perguntas, que eu estou com o Facebook aberto. Manda suas dúvidas, sugestões. Ok? E vamos continuando o nosso assunto, tá? Outra coisa, a cor. A cor influencia nas nossas vontades, nas nossas direções, em tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. Então é importante que nós mudemos a cor. Então, que cor que você deve tirar da sua casa depois que você perdeu? Por exemplo, você teve uma perda realmente física, perdeu um companheiro. A cor que você deve tirar é o alaranjado, as cores fortes, vermelhas. Embora essas cores tirem a gente da depressão, ok? Mas é um momento que você tem que estar com você, porque conceitualmente o casamento, ele funde as duas pessoas numa só. Esse é o conceito. Mesmo você funde as duas numa só, mas você mantém a sua identidade em vários campos da sua vida e o outro também, tá? Só que aí as duas pessoas acabam cultivando uma relação de intimidade, de estar junto, e acabam se tornando uma coisa só. A cor alaranjada é a cor dessa fusão. É o vermelho com o amarelo que dá dá o tom alaranjado. Então, por um período, quando existe um divórcio, uma morte, por um período você pode substituir o alaranjado por alguns tons de azuis. Eu falo que é por um período, tá? Porque o azul, ele nos traz o amor próprio, a tranquilidade, você olhando para dentro. E também vai estar dando a capacidade que você vai ter de lidar com esta situação. Quando você tem essa cor muito, o amarelo, alaranjado, aquela muito forte, está tirando a sua concentração de você. Está ainda naquela situação que não existe mais. Então, por um período de 30, de cada pessoa, varia para cada pessoa, tá? 30, 60 ou 90 dias, você pode modificar esta cor, ok? E você vai colocar, você vai ver que vai modificar uma série de coisas. Então, a sugestão é: todos os móveis estofados que sejam alaranjados, você cobre com alguma colcha, algum tecido de cor azul. Lógico, você não vai trocar todos os móveis, né? A não ser que você esteja
queira, já esteja no momento de você trocar. Você pode trocar os quadros onde predominam essas cores laranjas por outros que predominem mais o azul. Se você está entrando no estado depressivo, lembra, os tons quentes vão tirar você desse estado depressivo. Por isso que eu falei que cada caso é um caso. Tem pessoas que por 30 dias é o suficiente, mas tem outras pessoas que elas precisam de 60 ou 90 dias. Ok? Trocou os quadros? Ok. Em diversos cômodos, você pode colocar alguns objetos que chamem a sua atenção. Mas objetos que atendem às suas necessidades atuais. Você sabe que na maioria dos objetos, o azul ele está embutido, porque ele aparece misturado nos outros tons. Então, se você souber quais são os tons complementares, né, suplementares que você pode usar, que você se sinta bem, qual é a tua sintonia, de acordo com o que o objeto quer dizer para você, então você pode estar utilizando. Eu vou te dar um exemplo. O azul com o amarelo, eu não digo para você misturar e virar a cor verde, tá? Porque se você misturar azul com amarelo, dá verde. Então, assim, são objetos. Variedade. O azul e amarelo cria uma sensação de otimismo. Então, para as pessoas que entram facilmente em depressão, elas vão usar essas cores, esses objetos de duas cores. O azul e o vermelho dá a sensação de que você é importante. Porque, na realidade, o azul, quando você mistura na cor física, azul com vermelho, ele vai dar um violeta. Então, o violeta é o de poder. Mas vamos usar os objetos individuais, separados. O azul com o verde, ele produz a sensação de que você é capaz de mudar. Porque acaba sendo um verde esmeralda, e o verde são as curas que acontecem no nosso ser. O azul claro, ele faz uma ponte entre o eu e o eu espiritual, você físico e você espiritual. Se você quer essa conexão, eu indico para você colocar objetos de azul em azul claro. O azul escuro, ele já estimula você a cuidar da sua saúde. Então, é interessante você prestar atenção até a nível de roupas que você usa. Eu tive uma perda por morte, vou usar preto, por sei lá quanto tempo. Então, nem sempre você precisa usar o preto. Você pode colocar outras cores, por exemplo, azul marinho. Luto é um estado dentro. Você não precisa mostrar às pessoas. Ok? Você pode sentir, você faz, você é o ser. Então comece a prestar atenção que tipo de cor que você precisa para aquela determinada situação. Lembre-se sempre que as perdas, todas, uma separação de uma amizade, o que for, também elas são perdas. Ok? Perdas o luto você acaba ficando em diversas maneiras, de diversas situações, tá? Nós falamos da cor que nós devemos tirar, e a cor que você tem que evitar também evitar usar luzes, tá? Próximos aos espelhos depois de sofrer uma perda. Então eu tenho luzes na minha casa, lâmpadas, e que eu dou algumas esquentadas, eu mudo o sentimento do ambiente. Então, neste momento, quando eu perco alguma coisa, eu tenho que tirar o amarelo. A visão da cor amarela ou da dourada, ela gera otimismo. Agora, a menos que a sua pele seja avermelhada, é tudo questão de reflexo, tá?
do ser. A luz amarela pode te dar um reflexo de esgotamento, de doente, aquela cor amarelada. Então, quando nós sofremos os efeitos da perda, nós temos a tendência de sentir de maneira negativa muitas coisas, inclusive a nossa própria pessoa. A gente olha no espelho, ai meu Deus, como eu sou infeliz, ai que coisa horrível. Então, o que nós vemos no espelho, o nosso reflexo, ele é muito importante. Para quem? Para nós. Então, procure usar outras cores para te trazer um aumento da confiança, do otimismo. Você vai encontrar muitas pessoas que vão querer até que você fique chorando, fique na dor. Mas lembre-se dos momentos felizes que você passou, o que você vivenciou, e solta eles para o universo. Porque as coisas são natural. É o curso natural do ser humano, da sobrevivência. Por mais que você pareça estar morto, enterrado, as coisas continuam. A vida está aí. Então tem situações que você tem que começar a enxergar que não valem mais a pena. E você pode ir modificando os seus ambientes quanto a isso. Você que ligou o rádio agora, eu estou falando de como você modificar os seus ambientes em relação a quando você tem algumas perdas, ok? Então a sugestão que eu dou nesse sentido é: cubra as lâmpadas. Ah, não tenho como tirar, ok. Então coloca um papel celofane na frente dessas lâmpadas, mudando a cor, colocando uma cor que seja melhor para você. Se você tem uma pele escura, negra, né, você pode usar o tom de papel que seja um marrom, sem amarelo. Então use o vermelho. Se você tem uma pele azeitonada, use o papel rosa, que vai modificar o tom de amarelo. Lembra, a lâmpada é amarela e você vai usar o papel para modificar. Se você tem a pele branca, você tem que colocar tua pele branca, mas não tem tom avermelhado, você tem que colocar o rosa. Se você se for coradinha, avermelhadinha, use o verde, ok? Você também pode mudar o tecido, mudar a tinta. Então você pega o seu espelho e emoldure novamente numa outra cor. Recicle, ok? Outra coisa. Quando você está nesse sofrimento de perda, qual é a tarefa doméstica? Porque isso também faz parte do Feng Shui. Que você não pode fazer, não pode esperar muito. Qual é a tarefa doméstica que você não pode esperar muito para fazer depois que você sofre uma perda? É aquela coisa assim de limpe o local, jogue fora aquilo que não serve mais. Ok? Então uma coisa que você vai ter que começar a fazer é justamente isso. Você não pode demorar muito a jogar fora os objetos que pertenciam a essa outra pessoa. Dar ou jogar fora os objetos que pertenciam a outra pessoa. Então, já falei muitas coisas para. Então, em geral, a bagunça impede a mudança porque representa o nosso apego, simboliza o medo do desapego, medo de mudança, de, será que eu consigo desenvolver, mudar, tudo? Então, tudo bem que você tem que respeitar algumas coisas, mas leva para o lado positivo. Toda experiência tem o seu valor. Mas também é importante que você tirar da sua casa coisas que te mantêm presa no passado. Depois da morte ou separação de uma pessoa, quando você limpa os armários, você tira as coisas, escrivaninha dessa pessoa, tudo que é referente a essa pessoa, você muda, a energia muda.
Lógico, você não precisa mexer. A pessoa morreu hoje, ou separou hoje, amanhã você está mudando e mexendo, tá? Você não precisa fazer isso. Nem na semana seguinte. Mas o melhor é quando você terminar, assim, de separar, de isso é meu, isso é seu, o que for. Até 18 meses depois, você mexa nas coisas da pessoa, ou que é da pessoa que morreu, ou quando você separou. Então, você vai mudando, reciclando, ok? Depois de um divórcio também. Se a pessoa vai buscar as coisas na sua casa, põe uma data para essa pessoa ir tirar as coisas da sua casa. Estabeleça para o seu ex, quando for a separação, uma data limite razoável para ambos, né? Até que ele retire todos os objetos que pertenciam a ele da sua casa. Caso ele não venha, porque acontece muito isso, né? Eu conheço atendimentos que a pessoa não foi buscar. Faz você mesmo o serviço. Vai lá, entrega para ele. Deixa que seus filhos, se você tiver filhos, pegar o que quiser. Você tiver alguma coisa que tenha valor material ou sentimental dele, então você encaixota e manda para ele, tá? Manda lá. Mas é importante ser tirado de dentro da sua casa tudo que corresponde a essa pessoa. Então, as sugestões de cura que eu digo é assim: no caso de morte, só guarde alguns poucos objetos especiais que pertenciam à pessoa. Por exemplo, um peso de papel, alguma coisa que tenha utilidade para você, tá? Doe todas as coisas úteis para bazares, com fins até que vai arrecadar dinheiro. Por quê? Porque tem muita gente que pode fazer dinheiro com isso e comer, se vestir, ok? Dê as coisas para os amigos da pessoa, pessoas que conheciam, dá para se lembrar dele, dá e não fica pensando, ai meu Deus, eu dei aquilo. Dê simplesmente, tá? Quando é um divórcio, é aquilo que eu te falei. Deixa seus filhos pegarem, se você tiver filhos, mãe, pai da pessoa, sei lá, mãe e pai não vai estar em contato com você, falha minha. Mas, amigos, pessoas próximas, eu quero me lembrar da pessoa, tá, leva. Depois o resto você guarda na caixa e manda entregar para o dono. E você vai estar limpando essa energia da sua casa, ok? Depois de uma perda, quantas cadeiras deve ter na mesa de jantar? Apenas um número suficiente para as pessoas que estão jantando. E mais 2 possíveis convidados, ok? Então, a nossa alimentação não é só eu me alimento por causa da exigência da natureza, porque meu organismo precisa. Mas também porque nós temos assim aquele contato com as pessoas, a interação. É uma ocasião para a gente ter essa interação com as pessoas, um contato. Então pode ser no café da manhã, no almoço, pode ser no jantar, pode ser com familiares, amigos. E é um momento onde a gente se reúne, ok? E eu, na maioria das vezes, eu como sozinha, tem as minhas gatas que ficam ali do meu lado pedindo. Então, quando eu tenho vontade, eu vou lá na mesa, arrumo a mesa para mim e faço na bancada da minha cozinha, tá? E quando tem muitos lugares na mesa, te dá uma sensação de vazio, aí de perda mesmo. Então, elimine o local. Quando a mesa é redonda, é mais fácil, tá? E no local onde, se for quadrada, coloca um arranjo de flor, onde seria o local da cadeira vazia, tá? Você não precisa deixar totalmente, que nem eu tenho 4 cadeiras e
seria 4 lugares a minha mesa. Eu sempre deixei 2 cadeiras, isso que é interessante. Depois da separação, nunca coloquei as 4 cadeiras na mesa. Uma fica na cozinha para mim e fica num quarto onde eu tenho uma máquina de costura. Então eu dei utilidade de vida para essas cadeiras. Você pode dar utilidade de vida para as cadeiras em outros locais da sua casa. Você pode também, ai meu Deus, não vou desfazer porque fica 4, fica faltando uma cadeira, eu vou ficar pensando e sentindo muito mais. Ocupe a cadeira antes de ser usada por outra pessoa, tá? Você pode reposicione as cadeiras. Por exemplo, a mesa quadrada, são 3 pessoas na casa, encostam dos lados na parede. Tá? Ou perto de uma outra mobília, um balcão, que vai ser a extensão desse balcão. Outra coisa, você, em vez de ficar de frente para essa cadeira, dessa pessoa que está faltando, por motivos de separação ou morte, você pode também colocar um quadro maravilhoso, tá? Essa época, quando tem essas perdas, aí sim você pode, enquanto você come, tudo, você pode assistir uma televisão. Ou você pode olhar para uma janela, ou você pode colocar um quadro que represente, tem algum significado para você. E isso acaba ajudando. Então você está modificando a mesa. E o sentido, o significado que ela tem. Ok? Nós falamos da sala. Vamos para um local que é muito mais importante, o quarto. Que mudança que você tem que fazer no quarto de dormir depois de uma perda? Não importa se é morte ou separação. Tudo que você puder mudar dentro deste quarto o mais rápido possível, você faça. Quando é de divórcio, muda tudo. Quando é de morte, você pode fazer gradualmente, tá? Eu me lembro que quando eu separei, a primeira coisa que fui fazer foi mudar a cor do meu quarto. E depois eu mudei a cama de local, ou seja, eu pus de uma maneira que não era muito apropriada, mas me fez muito bem. Porque mudou o significado do meu quarto. Então eu coloquei a cabeceira da cama encostada na janela. Ok? E deu um outro aspecto, uma outra vida. E por muitos anos eu fiquei usando dessa maneira. Quando eu senti que eu estava pronta, eu voltei do outro jeito, mas já estava paredes pintadas de outra maneira, tudo modificado. Tá? Se a pessoa dormia no mesmo quarto que você, é imprescindível que você faça mudanças no quarto. Porque fica gravado no espaço os padrões de movimento, pensamento, atividade. Por exemplo, eu tinha uma televisão no meu quarto que eu tirei a televisão e vendi. Na época eu vendi para um amigo e vendi. Porque eu não queria nada que me incomodasse. Porque não era fácil ter uma televisão no quarto, sendo que a pessoa virava pro outro lado, para a parede, pro armário. E eu tinha que ficar com a televisão no meu rosto. Se eu desligava, a pessoa ia lá e ligava de novo. Então, a gente tem que começar a ver o que é bom pra gente. Você tá? Acabou a situação? Vai lá e muda. Então, as coisas que você pode fazer, né? Muda a cama de lugar. Mesmo que deixar uma situação ruim do Feng Shui, no momento é aquilo que você tem que... é a energia que você tem que modificar. Então, você pode reposicionar, pode fazer alguns ajustes, ok? Então, com espelhos, alguns objetos que reflitam, existem as curas, ok? Compra lençol novo, joga os lençóis antigos fora, ou doe os lençóis velhos, ou usa para você embrulhar algumas coisas, tira do uso do dia a dia, tá? Vira o colchão, se for possível. Se for possível você comprar um outro, mudar, então você pode virar no primeiro momento. Compre no prazo de 9 meses um novo colchão.
ia ter uma cabeceira para a cama. Muda a sua cama. Eu não senti necessidade de mudança, porque o que eu fiz? A minha cama eu reciclei. Então ela era num padrão cerejeira claro. O que eu fiz? Eu fiz pátina no móvel todo. Numa próxima etapa, quando eu sair deste meu imóvel que eu coloquei à venda, eu vou comprar uma cama nova. E essa eu vou ver com o estado geral dela, eu posso doar. Então eu vou mudar alguns, a gente acaba mudando os padrões, ok? Retira dos criados mudo todas as coisas que pertencem a outra pessoa. Tome posse. Ponha as suas coisas ali. Então você tem que tomar posse do seu espaço, daquilo que é seu, ok? Cômoda, armários, tudo. Você não conseguiu se desfazer das coisas? Então guarda em caixa. Lembra aquela limpeza de você colocar várias caixas e você falar, esse é para doar, esse é para isso? Vai fazendo isso. Não dá mais, não sabe o que fazer com aquilo? Guarda tudo numa caixa, escreve e deixa lá por enquanto arquivado. Quando você tiver condições de você mexer nisso, você vai lá e mexe. Tá? Mude de lugar alguns quadros, algumas coisas que você tiver no quarto, algumas obras de arte. Muda as cortinas. Abre as cortinas e as persianas durante o dia para arejar. Instale um sino de vento para que toque com a brisa na hora que você, sabe, a janela fica aberta. No meu caso eu tenho gatas e essa foi a única janela que eu não coloquei tela. Então fica difícil eu deixar a janela aberta, porque senão vai uma gatinha lá pro meu primeiro andar, cai lá no chão, né? Vai pra rua. E aí já viu, né? Aí eu conto pra vocês, eu sou apegada às minhas meninas, eu não vou deixar elas ficarem na rua. Abandonadas. Eu sou responsável pelas minhas meninas, ok? Outra coisa, com essas perdas todas, o que você deve pôr em todos os cômodos da casa depois de uma perda? Então, o que você pode colocar? Um objeto que se movimente a passagem do ar, para quebrar a imobilidade do ambiente. Você tem que fazer que nem a natureza faz, mudar os espaços, colocar coisas mais vivas, variação na interação das coisas que você tem na sua casa. O deserto é feito praticamente de areia, né? E o Polo Norte só de neve. Nas zonas tropicais, as temperaturas em que o solo é fértil e a água é abundante, as folhas das árvores, elas farfalham como o vento. Os ramos se movimentam. Os passarinhos cantam, a relva dança. Em resumo, você traz a natureza para dentro da sua casa, o movimento é uma afirmação de vida. Então você pode colocar o quê? Uma planta no cômodo, tem que ter movimento. A cura é o movimento. Põe uma planta no cômodo que você usa e volte para ela um ventilador, então vai ter movimento. Se as cortinas foram leves, aponte para elas um ventilador, mesmo, especialmente quando as janelas estiverem fechadas, porque você vai estar movimentando. Você pode pendurar uns móveis de teto, perto de portas, aqueles filtros dos sonhos, que eles não fazem movimento, mas aqueles móveis que tem pedras e que bate uma nas outras, você pode colocar sim, porque aí vai estar dando movimento ao local. É muito importante este movimento. Outra coisa que você pode fazer é colocar não tinha? Então vai comprar uma fonte de água. Ou faça uma fonte. Eu improvisei e fiz uma fonte, é o bebedouro das minhas gatas, eu fiz uma fonte para elas. Pega uma bomba de aquário, no caso eu fiz com um balde, uma bacia verde, porque verde é cura. Coloquei pedras e elas vão lá, bebem a aguinha dela e está sempre em movimento. E o movimento é o movimento, é o barulho
da cascata, que é o movimento do ambiente. Uma coisa que você pode fazer também é deixar ligado a TV no canal do tempo. Então, aqui no Brasil nós não temos muito essa de canal do tempo, que fica o tempo todo falando sobre o tempo, as coisas que acontecem e tudo mais. Mas assim, você ouvindo por 10, 20 minutos esses canais, ou até noticiário, mas cuidado com as notícias que você ouve, que aquilo pode te deixar mais para baixo ainda. Você pode comprar um passarinho, ou ter qualquer, se você não tem bichinho de estimação, tenha um bichinho de estimação. Você pode também, nas portas, nas cortinas, pendurar sinos nos puxadores das portas, das gavetas, dos armários. Aqueles que você usa muito mais, tá? Aqueles que você não abre, quase esquece. E coloca esses sinos diferentes, com sons diferentes. Cada um tem um som específico. Escolhe aquele que te agrada. E naquele local. Você pode brincar também com os aromas. Há alguns produtos comerciais que reproduzem a grama a nível de natureza ainda, tá? O pinho, rosas, a grama, a brisa do mar. Então tem alguns produtos ou substâncias orgânicas que transmitem este aroma para nós, tá? E isso vai tirando você daquele estado que você está quando você está ficando depressivo, por causa das perdas, dos apegos, ok? Outra coisa que a gente acaba questionando muito também é quais as mudanças que você deve fazer na entrada da casa, depois que você sofre uma perda. Por que isso? Para você não ficar sempre se lembrando na entrada, você está entrando em casa, você está se lembrando da pessoa, daquilo tudo, tá? De uma vida. Então, retira todos os objetos de decoração que você colocou sobre a porta ou perto dela, substitui por outros seus, que é só da sua energia. Porque às vezes nós colocamos algumas coisas no nosso local para agradar o outro. Eu vou pintar dessa cor porque a pessoa não gosta de outra cor, gosta dessa. Então eu vou querer agradar a outra pessoa e eu acabo fazendo com que, decorando de acordo com aquilo que a pessoa gosta. Só que a pessoa não está mais aqui, eu não preciso mais agradar ninguém. Eu não deveria ter agradado a pessoa desde o início. Compartilhar, não agradar. Porque quando você agrada, nem sempre você é agradado. Ok? Então, vai lá e remove. Põe as coisas que é seu, esteticamente diferente e que é sua. A entrada da casa, ela é o reflexo de quem nós somos. Das pessoas que moram nela. Muitas vezes os objetos artísticos ou acessórios que vemos fora da casa, elas bastam para nos dar uma ideia de como são as pessoas que residem lá. As imagens que nós vemos assim imediatamente, quando a gente chega na casa da pessoa, elas nos afetam profundamente. Então já pensou? Examina cuidadosamente as imagens que você fixou na parede, as placas, nome do morador, botão da campainha, a decoração, tudo que você tem na frente do jardim. Você vai perceber que como a pessoa que não está mais com você está representada em todos esses objetos. E aí você tem que decidir se você vai conservar isso ou se você vai modificar. Você sabe que a pessoa não volta. Se for uma perda de morte, a pessoa não volta, você sabe disso. Então, o importante é o quê? Muda, faz a mudança que você tem que fazer. Ok? Modifica. De todas essas coisas, só pode permanecer as imagens
que transmitem amor e afirmação. Coisa negativa que lembra, ai meu Deus, lembra outras coisas, tira fora. Então, por exemplo, pelo menos você tem que mudar 3 coisas no exterior da entrada. Se a sua porta tinha uma planta de cada lado e o capacho, e o número em cima, você muda isso, tá? Você pode tirar as plantas, mudar o capacho com certeza, mudar a cor da porta, principalmente quando você mora em casa, você pode fazer a mudança que você quiser. Quando você mora em prédio, já tem que ter a mudança de todos no andar. Então, muda pelo menos a aparência de os quadros que você colocou ou algum símbolo que você tenha colocado. Você pode colocar um banquinho na lateral, muda o número de cima, põe para o lado, e você começa a deixar agradável o local. Então você pode acrescentar um objeto, uma imagem de cor amarela, porque é a cor do otimismo. Você não vai estar vendo toda hora, então, tá? Um ornamento também de bronze, você pode usar também. Ok? Pinta a porta da frente de uma outra cor, que eu te falei. Já falei do capacho. Então, escolhe 3 novos ornamentos e coloque na frente da sua casa. Ok? Muda a caixa do correio, ou pelo menos pinta. Põe outros enfeites no jardim. Mudança. Nada tem que lembrar aquela pessoa que não faz parte mais da sua vida. Ok? Outra coisa que eu vou falar também, que eu vou passar um pouquinho do horário, porque nós conseguimos entrar. Eu entrei 5 minutos, né? Depois. Como você pode usar a luz para se curar depois de um divórcio ou da morte de um ente querido? Enche a sua casa de luz solar. E a luz elétrica também. E à noite, banhe a luz em todo o perímetro da casa. Não fica no escuro não, tá? Não é muito bom. No começo eu não conseguia ficar aqui. E eu fui aprendendo a estar comigo. Porque eu trabalhava, tinha que fazer coisas fora. Então eu fui aprendendo a modificar e a fazer. Mudei as paredes, eram tudo no tom de tonalidade cinza. Porque a pessoa não gostava de colorido. E aí eu colori toda a minha casa. Mudei tudo. Tá? Então, luz. Pensa como a luz solar é essencial para o crescimento da vegetação. E você precisa disso. Ele é bom para as doenças de pele, melhora tudo. Ok? Deixa o sol entrar na sua sala, na sua vida. Deixa a luz do sol, deixa a luz entrar pela janela da sua sala, do seu quarto, por todos os ambientes. Isso vai modificar o seu sentir. Uma luz brilhante na escuridão pode diminuir o desespero que se instala inclusive quando o sol vai embora. Luzes direcionadas. Espelhos. Direcione as luzes. Então, durante o dia, você abre as cortinas e levanta as persianas. Tira os obstáculos da frente e deixa a luz entrar. Coloca um holofote, se for na casa, fora da casa, para diminuir, para iluminar mais, né, o exterior. Pendure cortinas amarelas, porque ela acaba trazendo mais luz e porque a luz é importante para a privacidade à noite, ok? E por último, quais os aromas que você pode usar na sua casa para tirar essa perda, ok? Para tirar essa confusão mental, instabilidade mental. O eucalipto você pode usar. E a mirra, a manjerona, o pinho são elementos ardidos, tá? Todos os aromas que têm relação com os 5 elementos do Feng Shui, água, fogo, terra, metal e ar, você pode utilizar, foram esses que eu falei. Então, o que você pode fazer? Ferve a folha de eucalipto numa panela de água, que vai inundar todos os seus ambientes.
ok? Compre óleos essenciais. Você pode usar em anéis aromáticos, aqueles que você põe em cima de lâmpadas, né? Para poder soltar o aroma. Ou naqueles que você tem a velinha e que acaba soltando o quente com aroma. Pasta de dente você pode usar também, porque aí é você. Alguns sachês também de manjerona, deixa espalhado pela escrivaninha e para vários locais. Travesseiro também, tá? Então você está dormindo e você está cheirando. Então existem alguns travesseiros de ervas compactos e pequenos. Você pode também acender algumas velas aromatizantes, ok? Gente, vou falar rapidinho sobre a agenda, não vou me estender muito. Agora, carnaval, presta atenção no que você faz, com quem você anda, não se exceda na bebida, em fumar, nas drogas e tudo mais, porque você acaba puxando para você coisas que você não precisa, coisas ruins. Eu estarei atendendo no carnaval em Santa Amaro, segundas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h30, e sábado de carnaval vou estar atendendo lá também, das 9h30 até as 13 horas. Rua Barão de Cotegipe, 78. Quartas e quintas-feiras, estou nas Perdizes e na Vila Mariana, com direcionamentos, a terapia do som, energização, reiki, atendimentos pessoais, por Skype, telefone. Liga e pergunta. Para onde você vai ligar? No 011 97186 9710. Dia 21, Bênção dos Animais em Santo Amaro. Vai lá, gente, leva o seu animal, cuide do seu animal, porque ele é um ser muito importante. Leve a sua água e você vai lá. É atendimento à distância, não dá para levar o animal? Vai você. Passe pelo seu animal, ok? E faça as coisas que têm que ser feitas. É muito importante, tá? Muito. Cuida de você, cuida dos seus animais. Eu tenho visto no Facebook muita gente simplesmente descartando os animais quando estão com idade. Eu queria ver se esse ser que faz isso fosse descartado também. Já tem pessoas que reclamam que os próprios filhos não dão atenção porque são idosos. Então, presta atenção. Cuide do seu animal. Faça valer a pena. Você não sabe como é delicioso, como é gratificante você saber que seu animal gosta de você. Agora, só porque ele ficou velhinho, você não quer mais, você joga fora. Porque está doente, porque tem alguma coisa, então eu não vou cuidar, você joga fora. Presta atenção. O que você faz, você recebe de volta. Ok? Então, presta atenção no que você tem feito ultimamente, nesse sentido. Tá? Nós vamos ter algumas atividades. Eu estou com uma agenda no Espaço Holístico Sarat, que é lá na Rua Humberto I, ok? 25 de fevereiro eu vou fazer o ritual cigano da lua crescente, às 19h30. Leve flores e velas amarelas, que é para instalar a energia cigana no local. Vai lá, liga lá ou liga para mim, eu vou te falar o que você tem que fazer. Você tem que reservar a sua vaga, tá? Você pode ligar no 3368-2707 ou no 97186-9710 ou pelos e-mails, pelos canais da rádio que eu te passo as informações. Dia 7 de março nós vamos ter o primeiro congresso de qualidade de vida, das 14 às 22 horas, com 6 palestras. Vamos ter expositores e místicos. A entrada é 1 quilo de alimento, tá? Vamos mudar 2 palestras. Aguardem que vai ser coisa nova. As pessoas não podiam
acabaram se comprometendo com duas coisas. Então, você tem que fazer as coisas do coração exclusivamente quando você cumprir a sua agenda, ok? Dia 15 de março, curso de Reiki interativo, nível 1 e 2, das 9 às 19. Então, venha, faça esse curso. Nós vamos focar também para você aplicar Reiki nos animais. Dia 11 e 25 de março, workshop das tigelas de cristais e tibetanas, das 19h30 às 21h30, com certificado de participação. O curso de Reiki também tem, tá? O teu certificado. Só que assim, o certificado sempre vai ser dado depois. Principalmente que o curso de Reiki, eu sempre peço para a pessoa fazer um breve estágio, tá? Você tem que praticar, né? E às vezes a gente não pratica na nossa casa. 18 de março, ritual de limpeza com decretos na lua minguante, das 19h30 às 21h. Nós sempre teremos este ritual de limpeza com decretos, sempre na lua minguante. Então eu falo para vocês, agora em março, é dia 18, deixa eu ver aqui no calendário, 18 de março, e então em abril, eu já posso até adiantar para vocês, tá? Em abril, a gente vai fazer no dia 15 de abril, que é quarto minguante, porque a lua minguante começa no dia 12, então a gente faz no dia 15 de abril. Ok? Lembrem-se, qualquer contato, qualquer coisa que você queira, mande um e-mail para alquimiaradioweb@gmail.com, Skype a Rádio Alquimia, tem a fanpage, o grupo da Rádio Alquimia. Você pode também entrar no eventosprofissionais2010@gmail.com, no meu celular 971869710. Também no meu site, você vai lá no botão de atendimentos, você vai ver tudo o que eu faço, quais os tipos de atendimentos que eu tenho e eu faço para poder ajudar você modificar a sua vida, você transmutar algumas coisas. Ok? Então é assim, cuide de você. Amanhã a gente vai estar com o programa Alquimia da Alma. E eu espero que você fique na luz e tenha uma boa noite. A gratidão por você ter me ouvido hoje. Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Feng Shui para Todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi.